Meu nome é Thiago, da equipe do RoboBolsa. Eu vou mostrar para vocês como foi o pregão de hoje. Hoje, dia 14 de novembro de 2022, 8h15, 8h16 da noite. Pregão fechado, mais um bom resultado. Eu já vou mostrar para vocês como foi, mas antes, você que está chegando, já chega dando like aí, se inscrever no nosso canal, ative as notificações para receber nossas novidades, nossas dicas de mercado. Tá aqui então, aquele nosso primeiro setup. Média 7, distanciamento 200, R$ 72, um resultado relativamente baixo, mas dentro do que esse setup faz, né? 3 operações, 100% de acerto, excelente resultado para esse setup. Vamos dar uma olhada aqui, ó, não teve aumento de posição, só vamos tirar aqui para a gente ver isolado como que foi o mercado. Esse setup aqui, vamos ver, tá aqui o range, 2.700 pontos, forte, né? Bem alto. Se a gente for considerar que o período da manhã, 2.200 pontos, é um médio alto, também relativamente forte. Repara que a subida, né? Então a gente teria que, num setup um pouco mais agressivo, teria que pegar um ponto bom de entrada nessa subida para não sofrer tanto. Mas repara que desce, então a ideia é que resista nessa subida, entrando bem. Esse setup ele tem alguns filtros, né? Esse filtro de média móvel, então essa linha azul aqui é o filtro de 360, 350. Acima dele só vai comprar, abaixo só vai vender, então acaba restringindo um pouco. Mas o interessante é que a distância dele é fixa, é 200 pontos, em relação à média 7, né, o período 7. E aí a gente tem uma condição de mercado atual que está necessitando realmente um distanciamento maior. Então esse robô que é naturalmente conservador, ele tem operado sempre, operado todos os dias ou quase todos os dias, o que não é comum para esse setup. Esse setup é um setup que ele paga pouco, ele vai pagando ali 30, 50, 70 reais. Nem sempre ele opera, mas ele sempre vence, ele nunca perdeu. Tem anos aí de mercado, está lá disponível na área de membro, é só colocar ela para operar. Mas essa distância de 200 pontos, na média 7, é uma distância muito conservadora, mas repare que no mercado atual ela não está tão conservadora, ela está próxima do preço. Então reparem aqui, ó, que a distância da linha pontilhada para o preço está curta, ela está próxima. Aqui não entra, né, porque seria uma entrada para uma venda e acima da linha azul seria só compra. Né? Então ele tem que bater embaixo para poder vender. Então, é, tem que bater embaixo para comprar, aliás, desculpe. Então, repare que a linha está sempre próxima. Se está próxima, é porque os candles estão grandes, considerando que a distância é 200. Então, repare que o mercado está legal para robôs mais conservadores, para agressivos está mais complicado. Então, aí é legal a gente colocar setups com um distanciamento aqui relativo um pouco maior. Então, distanciamento de 80 pontos, 90 pontos, 100 pontos não está legal. Tem que aumentar para 100, para 150, 160, 180. Aí já está legal que aí a gente consegue navegar no mercado da forma apropriada. Vou mostrar por quê. Aqui também temos o Highlander Agressão, outro setup disponível na área de membros. Ele tem um filtro de agressão, então ele diminui um pouco a quantidade de operações que ele vai entrar. Então repare que ele entra 22 vezes, é bem mais do que o outro setup. Ele faz um resultado melhor, com certeza, mas ele se arrisca mais também. Repare que a distância, vamos ver aqui a distância, ó, de 100 pontos, já é maior do que já é menor do que o outro setup, ele corre um pouco mais riscos, ele opera é, mais vezes durante o dia, então repara que ele já vai pegar lá em cima, na subida, ele poderia ter pegado um pouco mais embaixo, passar um pouco mais aperto, mas aí ele foi entrar 9h30, poderia ter entrado até um pouco mais tarde. Alguns setups a gente está recomendando começar um pouquinho depois das 10 horas, 10h30. Poderia ter entrado aqui já nessa faixa. Entrou aqui um pouquinho mais cedo demais, mas beleza. Então foi fazendo ali aumento de posição, conseguiu sair mais arriscado. Né? Então a questão é a gente
entender o mercado, para entender essa distância em relação à média. Repara que é uma distância de 100, é uma distância agressiva, então ele está ultrapassando muitas vezes o preço e pode ser difícil em alguns momentos. Esse setup aqui, o 0,11, está com a distância de 210. Repara que nesse caso, essa distância aqui ela é móvel. O setup ele vai alterando esse distanciamento na média 7 ao longo do tempo. Então essa distância está aumentando porque está fazendo uma média em relação aos dias que está previsto no setup. Então ele foi aumentando porque tivemos nos últimos dias, últimas semanas, um aumento do range muito grande, muito forte, 3.000 pontos, 4.000 pontos. Isso faz com que essa distância vá aumentando cada vez mais. Então no caso de hoje ele ficou de fora, também a trava de segurança do stop loss, ele não opera porque o valor do stop loss aqui ficou alto demais. Então está acima do limite que a gente colocou para a operação, então ele ficou de fora. E é uma trava muito importante para se colocar. Ele tem um stop móvel e tem também um distanciamento móvel, né? Uma distância móvel, então ele vai mexendo ao longo do tempo. Vamos ver um outro aqui, ó, no índice também. Ó, distância, ó, período 6, distância de 190, 0,14, que é um setup lá que está disponível na área de membros, R$ 178, 4 operações excelentes. Repara que o stop também é móvel e a distância também é móvel. Então a distância que está 190, de novo, por causa dos ranges que vem tendo nas últimas semanas muito altos. Essa distância aqui nesse setup já chegou a ser 120, 130, 140. Então já tem 190 porque os ranges estão ficando mais altos. Então o robô está percebendo pela média programada no setup que ele precisa aumentar essa distância aqui para poder ficar um pouco mais confortável e ele fazer menos operações mais assertivas, né? Não se expor tanto. Ó, ele entrou aqui, ó, 10h20, já está começando um pouco mais tarde, a gente tinha feito esse ajuste, então ele não pegou essa subida do início do dia e evitou aí maiores dificuldades. Se tivesse entrado mal, se tivesse entrado num ponto ruim. Aqui no filtro TR acaba sendo mais uma barreira aí de entrada para evitar entradas ruins. Mesmo assim fez um aumento de posição, lembrando que o tempo todo ele ficou operando ali com um contrato, né, um volume aqui de um contrato, então bem tranquilo. Chegou a fazer um aumento de posição aqui também fez um aumento, mas aumentou só mais um contrato, operou com dois no máximo em alguns momentos, mas poucas operações, então foi bem tranquilo. Cada vez que ele operou, ele entrou nessa distância de 190, mas também o take, também ele pegou um take maior de 190, então acaba sendo proporcional. Repara que isso é interessante, porque se essa distância aqui fica mais baixa, fica 100 pontos, por exemplo, precisa que o robô fique um pouco mais agressivo, né? Porque o mercado está pedindo, o take também baixa, o take vai baixar junto, porque a estratégia está conectada o take com a distância. Então, subiu aqui, ele vai subir junto. Isso é uma configuração que tem que ser testada, tem lá na área de membros tutorial para explicar como fazer. 0,14 é um setup lá que está liberado e você pode testar a partir de quinta-feira. Lembrando que amanhã é feriado, não temos operações na bolsa. Está aqui a Jenny, 0,80 Jenny, 113. Excelente resultado lá, 10 operações, 100% de acerto. Característica aqui da Jenny é um stop mais baixo em comparação com os outros setups. Então, take mais baixo. O distanciamento, vamos ver aqui, ó. Aqui, a distância de 170, repara que também está bem conservador em comparação com outros, mas o take aqui um pouco mais baixo. Esse aqui não tem a mesma conexão do take com a distância. Então aqui a distância está grande, está alta, mas o take está menor. É outra estratégia, uma outra forma de fazer. Interessante também observar, só faz um aumento de posição e aqui está cooperando com um contrato. Quando ele faz o aumento, ele aumenta bem, acaba aumentando mais 4, né, fica 5, mas com um único aumento de posição acaba fazendo com que o stop máximo, né, seja inferior. Mas é interessante, é uma estratégia interessante para poder estudar, a gente vai liberar em breve ela. Teve essa operação um pouco mais carregada na subida, vamos ver. 10 operações,
chegou um pouco mais tarde, ela operando a partir de 10h20 também, como outros setups que liberamos gratuitamente na área de membros. Então repare que aqui ele faz uma venda, né, um aumento de posição, aqui também faz um aumento de posição, mas foi bem também, menos operações, continua tranquilo. No dólar, o dólar a gente tem operado menos, por o mesmo motivo do outro setup do índice, olha lá, a trava de segurança de stop não está operando, o stop aumentou muito, então aqui como a gente não tem essa flexibilidade na distância nesse setup, né, no take, na distância, ó, período de 4 e distância também de 4 pontos, né, que é a média e a distância 4 pontos fixa, tem a trava de segurança, então a gente estabeleceu um limite bem menor que 4.200 aqui, então ele está ficando de fora. O 0,22, mesma coisa acontece aqui com o 0,23, que tem a mesma questão, o stop muito alto, então ele não opera, a gente colocou essa trava de segurança, muito interessante essa ferramenta para colocar limite. E aqui a gente tem também R$350, que acabou fazendo um ótimo resultado, aqui o 0,1 do dólar, 5 operações, vamos dar uma olhada no mercado do dólar, que o mini dólar aqui tá interessante, olha lá, 93 pontos, vamos ver aqui, 90, não, ficou mais alto, 100 pontos, 100 pontos, com um gap um pouco forte, no início do dia aqui, 9,5 nesse setup, operando bem, com ranges fortes, é importante ter um distanciamento em relação à média, que seja também um pouco mais alto. Esse setup aqui está indo bem, porque a distância é 8,5. 8,5 é uma distância considerada moderada, mais conservadora. Então ali o take de 7 pontos também cobriu bem aqui a distância, no período de 7 pontos, no período de 7. Então aqui a distância ficou bem legal, bem casada. 5 operações poderia ter sido um pouco mais de operações, mas repara que está margeando legal. Poderia ser um pouquinho mais próximo, daria certo também. Mas foi bem. Fez ali 2 aumentos de posição, mas operando também sempre com um contrato. Excelente dia. E você pode conhecer a gente, conhecer as nossas operações em membros.robobolsa.com.br. Você baixa o nosso robô totalmente grátis em conta demo, pode testar à vontade por tempo ilimitado e por 12 dias também em conta real. É isso mesmo, você pode vir com consistência com a gente e vir ver como funciona a nossa estratégia. Tá certo? Então te espero lá no nosso grupo também, que é aberto lá no Telegram. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.